Levítico 24, do 1 ao 9, a revelação do Evangelho no Antigo Testamento. Esse é o tema. Amém? Vamos à leitura do texto bíblico, irmãos, com temor, com tremor, com reverência ao Senhor. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor, continuamente. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de uma éfa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é a oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porás em ordem perante o Senhor continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Vamos ao Pai em oração. Querido Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, aleluia, para ouvir a Tua voz, aleluia. E não há nada mais importante, Senhor, mais agradável, que mais fortaleça a nossa alma do que ouvir a Tua voz, o Teu Evangelho, a Tua palavra. E como o Senhor tem nos ensinado, Senhor, aleluia, durante muito tempo, e de várias maneiras, pela pregação, que o Teu Evangelho, Pai, não está somente contido nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele está por toda a Bíblia. Porque o Evangelho é a história de Cristo. E Cristo, aleluia, é o assunto da Bíblia. Tudo aponta para o Redentor. Tudo aponta para a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, porque o Teu Evangelho nos foi pregado. Em algum dia da nossa caminhada neste mundo, o Senhor nos chamou no tempo pela pregação do Evangelho. A leitura da Bíblia, seja do Antigo ou do Novo Testamento, a ação do Espírito Santo nos conduziu, aleluia, e nos fez crer, regenerando-nos, aleluia, a crer no Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Teu Evangelho, Senhor, pregado, aleluia, que faz isso, no poder do Espírito. E Ele está em toda a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, para que nós tenhamos regozijo e alegria na nossa caminhada. Ao ler a Tua palavra, ao permitir que o Senhor fale conosco, é isso que é ler a Tua palavra, é ouvir a Tua voz. Ó Pai querido, que o Senhor possa revelar Cristo nas páginas da Escritura para nós. Que possamos olhar e ver o Teu Evangelho, o Teu ensinamento em toda a Bíblia. Para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser edificados e preparados para toda boa obra. Te agradeço, Senhor. Fala conosco nessa noite. Abençoa, Senhor. Muitos irmãos não estão podendo ouvir. Alguns estão em pecado, Senhor. Alguns com dificuldades mesmo de vida. Ó Senhor, tenha misericórdia. Ajuda. Vem. Fortalece, Senhor. Fortalece. Que a Tua graça possa alcançar, Senhor. Para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia. Como fez com Tomé, como fez com Jonas, como fez com todos os homens de Deus da história. Que somos fracos. Temos a tendência de se afastar de Ti, Senhor. Ó Senhor, se o Senhor não nos sustenta,
Ó Senhor, se o seu amor não nos envolve, se a tua graça e tua mão poderosa não nos busca de volta, já estaremos longe de ti. Ó Pai, tem misericórdia dos que estão aqui. Que Paulo fala, aquele que está de pé, muito para que não caia. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão afastados. Ó Pai, abençoe, manifesta tuas bênçãos sobre aqueles que não puderam vir por motivos justos. Deus maravilhoso, Deus grandioso, fala conosco, eu te peço, em o nome de Jesus. Enche-nos do teu Espírito, Pai, em o nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis assentar, irmãos. Irmãos, imagine que você receba uma herança, muito dinheiro. Não vai jogar na loteria, não, vai, porque não sobe no nosso rosto, né? Cristão não deve jogar em loteria essas coisas que pecado. Né? Mas vamos supor que morra um parente seu e você seja surpreendido com uma grande herança, muito dinheiro mesmo. Nossa, aconteceu. Você recebeu muito dinheiro. Amém? Ou então que você trabalhe muito e Deus seja misericordioso nesse sentido e você começa a ganhar muito dinheiro. Amém? Né? Pode ser também. E aí você decide, já que você tem dinheiro, amém? Que você só vai comer agora, a partir de agora, tudo do bom e do melhor. Alta gastronomia. Você vai nos melhores restaurantes de Mogi, você vai para São Paulo, né? Dizem que São Paulo é uma das cidades com a melhor gastronomia da América Latina, né? E você só vai agora para os grandes restaurantes, é o Masterchef mesmo, só vai comer do bom e do melhor. Vai fazer um curso, né? Para saber pegar os talheres, e só vai comer só do bom e do melhor. Seria muito bom, né? Experimentar aí a comida dos grandes chefes, né, do mundo, do Brasil. Mas uma coisa é certa, irmãos, mesmo você comendo nesses restaurantes de grandes chefes, essa comida requentada, amém? Requentada não, requentada que esquentou de novo, requentada, né? Amém? Uma coisa é certa, inevitavelmente você iria, mesmo se você comesse todo dia, você iria sentir falta da comidinha caseira. Amém? Que a sua mãe faz, que a sua esposa faz, que você mesmo faz. Amém? Preste atenção, irmãos. O que é excepcional nunca irá substituir o que é ordinário. Pense também numa viagem, você ficou rico, uma herança, trabalhou muito, suor do seu rosto, tem muito dinheiro. Aí você fala assim, vou viajar. Vou pegar um ano de viagem, não vou mais trabalhar, porque eu recebi uma herança. E aí você vai para todos os lugares, melhores hotéis, os melhores lugares do mundo, amém? Hotéis de alto luxo, amém? Suítes, né? Muito dinheiro mesmo, presidencial, não quero uma suíte presidencial. Vamos supor que você realmente tinha muito dinheiro, você vai para os melhores hotéis, para os melhores lugares. Muito bom, né? Deus um dia possa nos permitir algo parecido, se é que é a vontade dele ou não. Seria muito bom, mas inevitavelmente ia chegar uma hora que você ia sentir falta do quê? Da sua cama, da sua casinha, amém? Do seu lar, amém? O mais bonito e luxuoso que seja um hotel, o mais macio que seja um colchão, amém? O mais extraordinário que seja lugares no mundo, nada substitui a nosso lar, a nossa casa. Amém? O extraordinário nunca irá substituir o que é o comum das nossas vidas. Assim também, irmãos, é em nossa caminhada cristã, em nossa vida de piedade. O que é excepcional nunca irá substituir o que é comum. Pense, irmãos, que você possa ir, amém? Nos melhores seminários que tem aqui espalhados no Brasil. Amém? Pode ir, né? Nicodemos, Paul Washer, vai vir no Brasil, você vai lá. Michael Orton, você vai lá. Steve Larson, você está em outros, né? Se você for citar todo mundo, só os famosos, né? Aí você tem que ir, que eu acho um absurdo, né? Eles cobrar, de graça receber, de graça dar, mas tudo bem. Mas você tem dinheiro, você vai lá no seminário, você participa de toda aquela conferência, amém? E você ouve aquilo dali. Maravilhoso, não é mesmo? Ver aqueles homens pregando o evangelho, né? Mas a verdade, irmãos,
que o que realmente vai fazer a diferença na sua caminhada cristã não são os seminários, não são as pregações de Paul Washer, de Augusto Nicodemos, de Michael Horton, de Steve Larson. Amém? O que vai fazer a diferença na sua caminhada cristã é o culto dominical, onde tem a pregação do Evangelho contínuo e no final a conversa santa, a exortação com seus irmãos. O que vai fazer falta, irmãos, e ele não está aqui hoje, né? Mas eu botei aqui, né? É Ezequiel pulando e gritando no meio do culto aí. É o que vai fazer falta, né? Com a sua inocência de criança. Amém? Iremos sentir falta de poder tirar aquela dúvida no final do culto do pastor, né? Apesar que o pastor nem sempre consegue tirar as dúvidas corretamente. Mas vai lá tentar tirar a dúvida com o Paul Washer, você não vai chegar nem perto, irmão. Dificilmente. A não ser se for para tirar uma foto, mas vai lá perguntar alguma coisa, dificilmente. Né? Você não vai se aproximar de ninguém, mas... né? Tanto aqui como em qualquer irmão que ouvir esse áudio, amém? Nós temos um canal no YouTube, não temos, irmãos? Longe de mim querer substituir o pastor de alguém, amém? Através daquelas pregações aqui. Que o que vai fazer a diferença é a igreja local, é a exortação dos irmãos, amém? Nós iríamos sentir falta disso, irmãos. Né? Nós iríamos sentir falta no final do culto de dizer Deus abençoe até semana que vem, até o próximo culto, amém? Graça e paz, nós sentimos falta disso. Vou repetir: o extraordinário não substitui o ordinário. Agora você deve estar se perguntando, pastor, por que você está falando essas coisas, né? O que tem a ver, afinal de contas, isso com o texto que a gente acabou de ler? Basta olhar para o capítulo 23, irmãos, e você vai ver que tem a ver sim. Onde se fala do extraordinário. O que é o extraordinário no capítulo 23? O capítulo 23 vai falar das grandes festas da religião judaica. Amém? Vai falar do sábado, vai falar da Páscoa, das primícias, do Pentecostes, do dia da expiação e da festa dos tabernáculos. Ou seja, coisas extraordinárias que aconteciam em períodos do ano, amém, que toda a nação de Israel era convidada a ir à tenda da congregação e festejar, aleluia, aquelas festas que apontavam para quê? Para toda a história do Evangelho, apontavam para Deus. Amém? Olha, irmãos, fica parecendo estranho, porque Moisés fala das grandes festas que tinham que ser feitas para Deus, ordenança de Deus, e daqui a pouco ele passa por um assunto totalmente comum. Ele fala das festas e daqui a pouco ele vai falar do cotidiano. Amém? De repente Moisés começa a falar de algo que ele, inspirado por Deus, já escreveu, já pregou para o seu povo. Lá em Êxodo 27. Amém? Então no 23 ele está falando do que é extraordinário: festa, tabernáculo, Pentecostes, Páscoa. O povo, a nação de Israel conclamada a ir ao templo, a ir à tenda da congregação, festejar. Depois ele fala de algo que ele já pregou para o povo na caminhada, aleluia, lá em Êxodo 27. Olha lá em Êxodo 27. Até com mais detalhes em Êxodo 27, nós vamos falar bastante. Êxodo 27. Abre lá em Êxodo 27, versículo de número 20. Diz assim: ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira. Amém? Ele já ensinou, ele está só repetindo em Levítico que ele ensinou aqui em Êxodo. Batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este a favor dos filhos de Israel, pelas suas gerações. Ele, Moisés, aqui em Levítico, o texto principal, está completando, dando um pouco mais de detalhes, ou fazendo lembrança sobre aquilo que ele ensinou em Êxodo 27.
E por que esse cuidado de Moisés? Porque isso aqui era o ordinário, era o que não poderia faltar. Olhe para o texto, irmãos, e veja a palavra continuidade. Volte lá em Levítico. Bem, as festas eram extraordinárias. Isso aqui que Moisés está mostrando em Levítico é o ordinário. Porque, veja só, grandes festas, mas e o restante do ano? O que o povo de Deus ia fazer durante o restante do ano? O que eles iam fazer enquanto não houvesse festas? É disso que Moisés está falando aqui, lembrando em Levítico 24. Veja só, a continuidade, todo dia. Amém? Veja só, versículo de número 2, Levítico 24, versículo 2: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Imagine Israel, irmão, no meio do deserto. Eles levantaram a tenda da congregação. Amém? No meio do deserto, à noite. Eles olhavam para a tenda da congregação, estava lá uma lâmpada, uma luz acesa. O que significa uma luz acesa dentro de uma casa, irmãos? Significa que tem alguém lá. Isso é maravilhoso. Quando eles olhavam lá e aquela luz estava acesa, Deus está no meio de nós. Mas a luz tinha que ficar acesa continuamente. Era ofício de Arão não deixar que a luz apagasse, para mostrar o quê? Deus está no meio de nós, continuamente. Versículo de número 10: na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo. Quer dizer, durante a noite toda, da tarde até a outra manhã. Amém? De contínuo. Versículo de número 4: sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. Veja, está repetindo, é o comum, é o cotidiano, é o todo dia. Aleluia. E no versículo de número 8: em cada sábado Arão os porá em ordem perante o Senhor continuamente, falando dos pães. Amém? Então, isso aqui é o comum. Isso aqui é o que era contínuo, era o que era para ser feito todo dia. Ou seja, o capítulo 23 de Levítico fala do que é extraordinário, as festas. O 24 começa lembrando que o que é importante mesmo é o que é contínuo, o que é comum. Não que o extraordinário não seja importante. Não é isso que eu estou ensinando aqui. Amém? As festas eram importantes. Amém? Mas o que fortalece, o que mantém a alma segura, é o que é ordinário. Pense mais um pouco, irmãos, comigo. Você ora junto com a sua família? Amém? Eu sei que só tem um marido aqui, né? Vamos dizer assim, Gabriel. Mas você, marido, lê a palavra de Deus em sua casa? Amém? Ensinando sua esposa, seus filhos? Pois isso é o que verdadeiramente vai sustentar a sua família. Estou invertendo um pouco aqui. Não pense, irmãos, que os cultos na igreja irão substituir aquilo que é comum no seu lar e que Deus manda você fazer. Amém? Você tem que orar junto com a sua família. Você tem que ler, né? Para quem for casar lá na frente. Você tem que ler a palavra junto com a sua família. Você tem que ensinar o evangelho para a sua esposa. Você tem que ensinar o evangelho aos seus filhos. Porque não pense que se você não fizer isso, não, no domingo o pastor prega e nós oramos lá, já substitui. O que é comum, o que é todo dia, não substitui o que é extraordinário. Ou não, ao contrário, o extraordinário não substitui o que é comum. Amém? O pastor errou, né? O culto dominical ou o culto público, ele apenas complementa aquilo que você faz do quê? Durante a semana. Amém? Deus nos ordena de contínuo a orar, a ler a Bíblia, não é verdade? De Deus em nossas casas. Isso é o comum, o ordinário. O culto público
neste caso, é o extraordinário. Não adianta eu passar a semana toda sem ler a Bíblia e achar que é suficiente ler a Bíblia durante o culto. Não, isso não vai te sustentar. Você tem que ler contínuo. Ah não, eu não oro, eu oro na igreja. Isso não vai te sustentar. É o comum, é o contínuo que realmente vai fortalecer sua fé. Nesse caso, o culto dominical, o culto público de sexta no domingo, no caso da nossa igreja, ele vai complementar aquilo que você já faz de contínuo. Olhe para o culto público, irmãos. Hoje em dia, infelizmente, é comum achar que a palavra de Deus não é suficiente dentro do culto público, tá? Então, muitas igrejas, entre aspas, tá? Começam a usar do extraordinário e deixam o extraordinário tomar conta, achando que o extraordinário é o que importa. Amém? E substituir o comum pelo extraordinário. Então você vê muitas igrejas, entre aspas, toda hora é festividade, toda hora é congresso, dentro da própria igreja. Amém? Toda hora é algo diferente. Toda hora é culto do pastor, é culto disso, é culto daquilo. É extraordinário. A palavra não é suficiente, então põe o extraordinário, grupo de dança. Põe o extraordinário, louvor. Põe o extraordinário, não vamos louvar, porque é uma ordenança de Deus, mas louvor de 2 horas, palavra de 5 minutos. Põe o extraordinário, chama a conferencista, chama não sei quem. Vamos lá. E o extraordinário vai tomando conta do quê? Da pregação simples e pura do Evangelho. Do que é comum. Se você for para a linha pentecostal, só a graça, né? Extraordinário é rodopiar. Se não tiver rodopio, se não tiver babachura cantas, o culto foi frio, o culto não presta. O que fortalece, o que realmente sustenta o povo de Deus é deixar de lado que o extraordinário é exaltado. Isso é um grande engano. Preste atenção, é dever de todo ministro do Evangelho, para quem aqui quer algum dia ser, trazer de contínuo todo o culto do Evangelho em suas diversas aplicações para a vida piedosa da igreja. Se você colocar só show, só isso, só aquilo da igreja, não adiantará. O Evangelho é muito simples, não é, irmãos? O Evangelho é Cristo. Ele nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está à destra de Deus. Isso é um resumo. Isso é o que deve ser pregado todo o domingo. Mas as implicações dessa verdade devem ser aplicadas de contínuo na vida da igreja. Então o pregador ele sempre vai estar falando de quê? Do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da sua subida à destra de Deus, amém, intercedendo por nós. Mas essa verdade que é o Evangelho tem várias aplicações para a nossa vida cotidiana, e é isso de contínuo que vai sustentar a nossa fé. Quando um ministro se deixa levar pelos modismos, pelo extraordinário, achando que é isso que vai sustentar a igreja, é exatamente isso que vai levá-la à ruína, mesmo que ela esteja abarrotada de gente, vão ser apenas mortos. Atos capítulo de número 20. Atos capítulo de número 20. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Atos capítulo de número 20. Esse é o cuidado que Paulo teve. Paulo fala bem assim, versículo 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo pregou todo o Evangelho. Paulo, todo o desígnio de Deus. Paulo, durante aquele período que ele estava lá em Éfeso, ele pregou para a igreja. Amém? Porque ele sabia que era isso que iria sustentar aquela igreja. Aleluia.
Provérbios, capítulo de número 29, fala-se tanto de profecia, né, irmãos? E as pessoas se esquecem desse pequeno texto de Provérbios, que é: eis que eu te digo, eis que eu te digo, e a igreja se corrompendo, quando na verdade o ensinamento é bem outro, né? Amém? Que eu saiba, na época em que Salomão escreveu aqui, não tinha ninguém falando eis que eu te digo, eis que eu te digo. Havia, amém? O Senhor está falando, amém? A palavra do Senhor veio, amém? E eis que eu te digo, amém? Salomão fala bem assim, amém? Provérbios 29, 18, amém? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, este é feliz. Irmãos, parem de pegar a Bíblia, amém? Dentro da igreja. Parem de falar da profecia que é a Bíblia, amém? Parem de falar das promessas, da lei de Deus, e você vai ver uma igreja fraca. É o que está acontecendo na nossa geração. Líderes, muitas vezes filhos do engano, que tomaram o público, estão tirando a palavra de Deus, substituindo tudo que é extraordinário, entre aspas, e a igreja está do jeito que está. Amém? Pregue a palavra, não deixe que falte a palavra, a profecia, não deixe que falte a instrução de Deus, a lei de Deus, para que o povo seja feliz verdadeiramente. Feliz com o quê? Com o seu Deus. Amém? Feliz com aquele que salvou a eles. Amém? E não com coisas materiais. Irmãos, você vai falar assim: mas pastor, aqui na nossa igreja nós não temos dança, não temos rodopio, ou qualquer uma dessas coisas, né? Acho que podemos dizer graças a Deus, né? Amém. Então eu vou utilizar de outro exemplo. E a irmã até lembrou disso. Muitas vezes vocês vêm e me dizem: puxa, a palavra de hoje falou comigo, pastor. Amém? Alguns já vieram falar comigo. Então, eu nunca tinha entendido a palavra dessa maneira, não é? As pessoas, a pregação de hoje, eu nunca tinha entendido a palavra dessa maneira. Hoje, aí você fala assim: puxa, esse culto hoje foi especial, né? Porque Deus falou comigo. Amém? Eu estava passando por essa coisa, o pastor tocou numa coisa ali que falou comigo. E aí a nossa tendência, irmão, é achar que todo culto deveria ser assim. Aquela palavra deveria ser que fala comigo, que me faz chorar. Mas, irmãos, isso é o extraordinário. Eu tenho que aprender uma coisa nova, mas isso é o extraordinário. Vai acontecer, Deus é bom, mas nem sempre. O que sustenta é aquela palavra que você fala assim: mas pastor, isso eu já aprendi, eu já sei isso. Mas é isso que sustenta. É o comum, é o contínuo. É saber que Jesus nasceu da Virgem Maria, é saber que Ele teve uma vida perfeita, é saber que Ele morreu uma morte substitutiva em nosso lugar, é saber que Ele ressuscitou para a nossa justificação, como já foi pregado hoje, é saber que Ele está à destra do Pai e intercede por nós. É o nosso sumo sacerdote. É isso, é o comum, é o que é repetido, é o que vai nos sustentar na hora da tribulação, na hora da tentação, na hora, aleluia, mais escura. A luz vai estar acesa e a gente vai saber: Deus está conosco. Aleluia, é isso que nos sustenta. Aleluia, é isso que vai fazer com que nós sejamos felizes. Posto isso, irmãos, e com isso em nossos corações, vamos observar que Moisés, vamos para o texto, não é? Volte lá, Levítico 24. Tendo essa verdade em nossos corações, esse entendimento, amém? Nós vamos observar que Moisés, amém, traz para nós aqui no texto alguns elementos comuns utilizados no culto da antiga aliança, amém? Nos 3 primeiros versículos, ele vai falar do azeite para o candelabro, amém? Né? Do azeite para o candelabro. Ordena aos filhos de Israel que me tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, amém? E dos versos 5 até o verso 9, ele vai falar do pão para a mesa do Senhor, amém?
E a cada sábado Arão os porá, os pães, em ordem perante o Senhor, versículo 8, continuamente da parte dos filhos de Israel para a aliança perpétua. Amém? Então Moisés vai trazer esses elementos comuns. E o que nós vamos fazer hoje, pela misericórdia de Deus, é falar um pouco desses elementos e aplicá-los eles para o Evangelho. Amém? O que é então, pastor, afinal de contas, esse candelabro? Abre lá em Êxodo 25. Primeiro vamos entender de onde surgiu esse negócio aí de candelabro. Amém? Êxodo 25 vai falar bem assim. Abre lá. De onde saiu isso? Será que Moisés fez por conta própria? Amém? Esse candelabro saiu da mente dele? Êxodo 25. Amém? Não, a gente vai ver que não, né? Versículo de número 31 diz assim: é Deus dando uma ordem para Moisés, tá? O tabernáculo ainda não tinha sido construído, mas Deus está dando ordens. Ele fala assim: farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás de candelabro, e seu pedestal e sua hastea, os seus cálices, e as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. Amém? Então aqui em Êxodo 25, 31, é Deus dando a ordem para que o candelabro fosse o quê? Construído. Amém? Em Êxodo 37, vamos um pouquinho mais para frente. Êxodo 37, você vai ver o povo de Deus, ou Moisés, cumprindo a ordem que Deus mandou fazer. Então Deus primeiro manda fazer o candelabro, e depois Moisés escreve o cumprimento da ordem. Nós cumprimos a ordem de Deus. Está lá em Êxodo 37, 17. Amém? Fala bem assim: fez também o candelabro. Entendeu? Primeiro Deus deu a ordem, o mandamento, e aqui é o cumprimento do mandamento. Fez também o candelabro de ouro puro, de ouro batido, fez seu pedestal, a sua haste, os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formavam com ele uma só peça. Já em Levítico, que é o que nós vemos, onde nós estamos estudando, é a observação dessa peça no culto. Amém? Está entendendo? Então, Êxodo 25, 31 é Deus mandando construir o candelabro. Êxodo 37, 17 é eles cumprindo a ordem, foi fabricado o candelabro. E em Levítico, amém? Está sendo, o que estamos estudando, é a observação disso no culto. Isso, esse elemento, o candelabro que foi construído, faz parte do culto. Amém? Abre agora lá em Êxodo 25, que vai dar muitos detalhes da utilização de como é esse cálice. Êxodo 25, 31 a 40. Volte lá. Êxodo 25, nós já lemos o primeiro versículo de 31, mas vamos agora ler até o fim. 40. Vai dar bastante detalhes sobre esse candelabro. Diz assim: candelabro. Diz assim, Êxodo 25, 31. Farás também um candelabro de ouro puro, de ouro batido se farás de candelabro. Seu pedestal, a sua hastea, e os seus cálices, as suas maçanetas e as suas flores formarão com ele uma só peça. 6 hastes sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, como formato de amêndoas, uma maçaneta e uma flor. E esses 3 cálices com formato de amêndoas, na outra haste, uma maçaneta e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas, com suas maçanetas e suas flores. Haverá uma maçaneta sobre suas hastes que saem dele, e ainda uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele, e ainda mais uma maçaneta sobre 2 outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem do candelabro. As suas maçanetas, as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se lhe acenderão para alumiar defronte dele. As suas espevitadeiras e seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que foi mostrado no monte. A pergunta que surge então para nós é: qual o significado desse candelabro
à luz do Evangelho. Porque Levítico está falando ele do uso contínuo, amém? Dentro do culto judaico, amém? Mas o que significa isso para nós à luz do Evangelho? Irmãos, esse candelabro, você vai ver muito isso em sinagogas judaicas ainda, você vê muito essa figura, amém? E algumas igrejas judaizantes. Vocês sabem do que eu estou falando? Eu fiz um desenho aqui, mas é tão feinho, amém? Que não compensa mostrar. Mas é basicamente isso. É uma haste, como se fosse um tronco, amém? Essa haste vai até em cima, como se esse tronco se formasse um ramo, amém? E depois sai mais 6 ramos, amém? 3 de cada lado, um no meio, 3 formando 7, amém? E você vê aqui em Êxodo 25 que fala do que? De ramos, de frutos, de amêndoas. Então esse candelabro, ele nada mais é do que uma árvore, amém? Ele está demonstrando uma árvore, ela tem um tronco, amém? Ele tem os seus ramos, que aqui chama de hastes, ele tem a flor, amém? E ele tem o fruto, a amêndoa, amém? Então é um símbolo de uma árvore. É uma árvore que está ali. Isso é a descrição de uma árvore. O candelabro, lá no Antigo Testamento, é a descrição de uma árvore. Amém? É isso. Ora, este candelabro, ou esta árvore, que demonstra o que? A santidade da natureza do nosso Deus, era colocada onde, pastor? No primeiro cômodo da tenda. Um cômodo fechado, sem janelas, ou seja, um cômodo escuro. Bem? O texto diz o que lá no verso de número 37? Vamos ler o verso de número 37? Amém? Pode lá comigo. Amém? Não, 37 e 25. Amém? E você está aí aberto. Êxodo 25. O que o texto fala lá? Essa árvore, esse candelabro é colocado num quarto escuro, sem luzes, sem janelas, amém? Todo escuro, fechado, amém? E ele ia colocar lá. E o verso 37 de Êxodo 25 fala bem assim: também lhe farás 7 lâmpadas, as quais acenderão para alumiar defronte dele. Ou seja, alumiar toda a congregação, amém? Então, como é que funcionava? Resumidamente, o sacerdote só entrava nesse cômodo, amém? Depois de sacrificar o animal que o povo trazia, amém? E se lavar na pia da purificação. Então o sacerdote se adentrava somente ali depois que ele estivesse o quê? Purificado. O sangue do animal, amém? Para cobrir os seus pecados, ele se purificava, ele se lavava na pia da purificação. Depois ele adentrava, aleluia, nesse cômodo. Amém? Preste atenção, irmãos. O que havia no jardim do Éden? Uma árvore. Amém? A árvore da vida. Amém? E só pode ter acesso a ela quem? O homem que está totalmente purificado do seu pecado. Amém? É isso que o sacerdote está representando. Só pode ter acesso à árvore da vida o homem que tem o seu pecado, está totalmente purificado. Mas Adão pecou, não é verdade? E o acesso à árvore da vida foi fechado. Deus. Nós demos isso no domingo passado, retrasado. Amém? O cuidado de Deus para não permitir que Adão chegasse à árvore em condição de pecador. Amém? Então foi fechado o caminho da árvore da vida para o homem, porque Adão pecou. Amém? O que acontecia, amém? No culto da antiga aliança, o povo trazia o animal, o entregava ao sacerdote, o sacerdote matava o cordeiro, e então ele tinha acesso ao quê? Ao candelabro, ou ao que o candelabro representava, a árvore da vida. Era isso que acontecia. O povo trazia o animal, o sacerdote matava o animal e
cordeiro, ele então tinha acesso à árvore da vida. O caminho de volta de volta à vida eterna foi novamente aberto. Amém? Pela morte de quem? Do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Porque esse ritual do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, aponta para quem? Para o sumo sacerdote. Amém? O caminho foi fechado, mas Deus está mostrando: o caminho vai ser aberto quando o Cordeiro de Deus morrer. Amém? O próprio sacerdote entrará e dará novamente acesso à árvore da vida. Aleluia! O caminho de volta à vida eterna foi aberto novamente pela morte do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. E é o meu sumo sacerdote, Jesus Cristo, que me leva até a árvore da vida. Amém? Eu só consigo ainda adentrar a árvore da vida porque Ele me leva até lá. Como sacerdote da antiga aliança entrava. Aleluia. Abre lá em Hebreus, capítulo de número 10. Aleluia. Abre lá em Hebreus, capítulo de número 10. Pregação que nós estamos fazendo no livro de Hebreus expositiva, né? Hebreus, ainda não chegamos no capítulo de número 10, estamos no 3 ainda, né? Hebreus 10, versículo 1 ao 7 diz bem assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Está apontando para quê? Lá para esse ritual que os sacerdotes faziam. Amém? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, amém? Os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todos, não mais teriam consciência de pecado. Entretanto, nesse sacrifício faz-se recordação de pecado todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseres, antes um corpo me formaste. Não te deleitares com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse: eis aqui estou eu, no rolo do livro. Presta atenção nisso, presta no detalhe, irmãos. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Aonde está escrito a respeito de Jesus Cristo? Lá em Levítico 24, lá em Êxodo 37. Porque quando está mostrando o sacerdote, aquele ritual do candelabro, está falando de Jesus. Amém? Está apontando para quem? Para Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para quem? Por isso que o escritor de Hebreus fala aqui: no rolo do livro está escrito a meu respeito. De Cristo. Tudo aponta para Cristo, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima: sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos ou orações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que os oferece segundo a lei. Então acrescentou: acho que eu fui um pouquinho a mais, não era para ler tudo isso. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Vá agora para Hebreus 10, 19, para completar. Irmãos, Cristo fez tudo isso para nós. Olha o benefício para nós. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no quê? No Santo dos Santos. Pelo sangue de quem? De bodes? De todos? Não. De Jesus. Pelo novo e vivo caminho. Amém? Que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote, aleluia, sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, aleluia, e lavado o corpo com água. Aleluia. Preste atenção. Quem está na presença de Deus, na pessoa de Cristo, tem o quê? A vida eterna. Já tem. O acesso à árvore da vida já nos foi dado. Mas a plenitude disso irá acontecer na volta de Cristo. Aleluia. Vou repetir. Quem está na presença de Deus, na pessoa de Cristo, tem a vida eterna. O caminho à árvore da vida já nos foi dado. O caminho é Cristo. Ele é o sumo sacerdote. E a plenitude nos será dada dessa verdade, da vida eterna, com amor.
teremos acesso efetivamente à árvore da vida. Abre lá novamente em Êxodo 25. Volte lá. Êxodo 25, versículo de número 37. Vamos ver de novo esse 37. Também lhes farás 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. Então, irmãos, estava ali, e em cima não era lâmpada igual, não era velas, né, irmão? É tipo, quase que um incenso mesmo. Amém? É a lâmpada elétrica, né? Amém? 7 tochas, sabe? Amém? Né? Sobre eles, para alumiar aquele quarto escuro, para, ao ser colocado ali de frente, o povo olhasse na escuridão do deserto e disse: Deus está lá, tem gente em casa. Amém? Irmãos, luz e trevas, o quarto escuro, o candelabro aceso, iluminando a escuridão. A noite escura, mas a luz estava ali. Luz e trevas. Desde o começo foi assim, não foi? Desde o começo, sabe lá em Gênesis? Desde o começo foi assim. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. O que era bom? A luz, né? A luz era boa. Que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. O primeiro. Luz e trevas foram separados por quem? Desde o começo foram separados por Deus. Luz é dia, trevas é noite. Não se misturam. Elas não se misturam. Vem luz com trevas. Mas essa divisão vai continuando, né? Se você for lá para Gênesis 4, por exemplo, Deus separou luz e trevas. E Deus separa também 2 famílias. Não é verdade? Gênesis 4. Deus separa 2 famílias. Capítulo 4, 3 e 5. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e lhes caiu-lhe o semblante. 2 famílias, então, são separadas por quem? Por Deus. A família de Adão, filho de Deus, em Abel, depois 7, né? E a família de Satanás, em Caim. Que é isso, pastor? Para Pedro. Caim era do maligno. Então, 2 famílias são separadas. Deus não vai deixar joio e trigo juntos por toda a eternidade. Amém? Alguns vão saindo, mas naquele dia será feita a separação. Luz e trevas não se misturam, a família de Deus, os eleitos de Deus não se misturam. O mundo, amém? Família de Deus, família de Adão, família de Abraão, os da fé, não se misturam. Família de Caim. Abre lá em Números, capítulo de número 6. Número 6. Livro de Números, capítulo de número 6. Versículo 24. Número 6, 24 ao 26. Essa aqui é a bênção de Arão, amém? Para os filhos de Israel. A gente tem a bênção apostólica lá, eles tinham a bênção de Arão. Fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Preste bem atenção. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. Coisa linda, né? Mas olha só. Versículo 25: o Senhor faça resplandecer o rosto
sobre ti, ou seja, o Senhor te ilumine. Irmãos, Jesus fala bem assim, né? E Jesus é tão bom conosco, né? Ele fala assim, que a vossa luz brilhe no meio dos homens. Vós sois a luz do mundo. E alguém pode falar assim, eu sou luz, né? Irmãos, a Bíblia fala, nós somos trevas. Se há luz em nós, é porque Cristo é a luz do mundo. Aleluia. A luz que brilha nossa para o mundo foi dada gratuitamente por Deus. Por isso Jesus está certo, de maneira bondosa. A vossa luz brilhe, as vossas obras, mas nada é nosso no primordial. Tudo vem de Deus. Ele é que nos ilumina. Ele é que resplandece o seu rosto sobre nós. Deus é a nossa luz. E só há luz em nós por causa dele. Vou repetir. Deus é a nossa luz. E só há luz em nós por causa dele. Vamos para alguns textos. Colossenses capítulo de número 1. Para reforçar isso. Colossenses capítulo de número 1. Colossenses 1, versículo 13 e versículo de número 14. Ele nos libertou do império das trevas, estávamos em trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o reino de luz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isaías capítulo de número 9. Isaías 9. Versículo de número 1 a 3. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, aleluia. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aleluia. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparam os povos. Salmo 27, 1. E a nossa luz. Salmo 27, versículo de número 1. Salmo 27, 1. O Senhor é minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Aleluia. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? E agora, Evangelho de João, capítulo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 1. Olha que coisa maravilhosa. Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz assim: a vida estava nele que em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Versículo de número 9, diz bem assim: a saber, a verdadeira luz que vida ao mundo ilumina a todo o homem. E versículo de número 14, que diz bem assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, sua luz, glória como do unigênito. Glória a Deus. Logo, irmãos, o candelabro colocado ali na tenda da congregação apontava apenas e somente para Jesus Cristo, nossa luz, o caminho que nos leva à árvore da vida. Aleluia. O candelabro que era colocado ali na tenda da congregação aponta apenas e somente para Jesus Cristo, nossa luz. João 8, 12. João 8, 12. Evangelho de João 8, 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Toda vez que ouvimos o Evangelho, é Deus nos chamando para a sua maravilhosa luz, para que possamos abandonar as trevas e o mundanismo deste mundo.
Amém? Se Deus é a nossa luz, não devemos temer as trevas. Então o Evangelho é Cristo, é a história de Cristo. E Ele é aquele que ilumina, e quem o segue não andará em trevas. Logo, quando o Evangelho é pregado, é um chamado de Deus: saia das trevas, venha para a luz. Para que a gente largue esse mundo de trevas, esse mundo perdido. E quem anda na luz não deve temer as trevas. Às vezes a gente vê tantas linhas cristãs, entre aspas, né? Que Deus tem misericórdia, porque às vezes estão sendo ensinadas com medo do demônio, com medo disso. Não que a gente não saiba do poder do demônio, da tentação. Nós não zombamos dessas coisas, não. Mas quem está em trevas não deve ter medo quem está na luz não deve ter medo das trevas. Amém? Não deve ter medo da morte. Amém? Estamos na luz. Ele é a nossa luz, Jesus Cristo. Mas, além do candelabro, o texto de Levítico fala que também tinha uma mesa. Amém? Não é isso? O texto básico da Levítico. E com mais detalhes, lá em Êxodo 25, nós vamos ver falando sobre essa mesa. Êxodo 25. Abre. Êxodo 25, versículo 23 a 30. Êxodo 25. Êxodo 25, versículo 23 a 30. Diz assim: também farás a mesa de madeira de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, eles farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor da largura de 4 dedos, lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira, de acácia, e os cobrirás de ouro por meio deles. Se levará à mesa, também fará os seus pratos e os seus recipientes, para incenso, e as suas galetas, e as suas taças, em que se não hão de oferecer libações. De ouro puro as farás, porás sobre a mesa os pães da proposição diante de mim, perpetuamente, de contínuo. Então, na frente desse candelabro não tinha uma mesa, e sobre a mesa era colocado 12 pães. Todo sábado, pelo sacerdote, todo sábado era colocado novos pães ali sobre aquela mesa. Amém? Em frente do candelabro. Então, a pergunta que surge para nós é: de onde vinham esses pães? O texto de Levítico vai nos ensinar. Pães, de onde vem? Volte lá para Levítico, o texto básico. Levítico 24. De onde vinham esses pães? O texto vai nos ensinar, né? Veja lá, versículo de número 24, verso 2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, o povo de Israel ia trazer o quê? O azeite. E aí no versículo de número 25 fala assim, ó. Versículo 18. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será das 2 dízimas de 1 efa. Então, quem trazia o azeite e a farinha, essas coisas para fazer o pão? O povo. Amém? Era o povo que trazia. Ou seja, irmão, o que nós aprendemos? O trabalho dentro do tabernáculo era de quem? O sacerdote. O povo não era entrado. Amém? Mas as condições para esse trabalho, quem dava era o povo. Era o povo, era a igreja do Antigo Testamento, que dava as condições para que o trabalho do sacerdote fosse realizado. Então, irmãos, é inevitável a comparação, né? Com o nosso pecado, que você vai falar, mas hoje nós não temos sacerdotes. Não temos, verdadeiramente não temos. Mas é prefigurado que o pastor está no lugar daquele que é o sacerdote lá. Amém? Não no sentido de prefiguração de Cristo, mas no sentido de ensinar a igreja. Amém? A igreja só existe, irmãos,
Por causa de Deus. Amém? Pensa numa igreja visível, uma igreja bíblica. Ela só existe, né? Não vou nem falar da igreja universal, realmente essa só existe por causa de Deus, porque Jesus Cristo morreu pelo seu povo. Amém? Mas pensa numa igreja visível, ela só existe por causa do próprio Deus e também do povo que Deus usa para sustentar. Amém? O sustento da igreja, o sustento da casa de Deus, vem do povo a quem Deus dá saúde e trabalho. O que o sacerdote fazia afinal? Ele então pegava os pães que o povo trazia e colocava enfileirado em 2 fileiras, 6 de cada lado da mesa. Amém? Esses são os pães da preposição, ou então também chamados de pães da presença, em algumas traduções, mais antigas, os pães da presença, ou seja, da presença de Deus. Deus está presente. E por que 12 pães, pastor? Porque eram um pão para cada tribo de Israel. 12 tribos, 12 pães. Amém? O pão, irmãos, igual luz e trevas, também tem um significado ou uma teologia muito clara na Bíblia, não é? Já começa pelo fato de que materialmente nós só necessitamos do quê? De pão. Como assim, pastor? O pão nosso de cada dia. Não é isso que Jesus ensina? Quando você fala de coisas materiais, porque preste bem atenção, irmãos, o texto aqui é interessante, Levítico, porque ele fala que nós devemos olhar para quê? Para a árvore da vida. Fala de luz. Fala do que é espiritual, não é? A primeira parte. Árvore da vida, luz. Mas o texto também fala do que é material. Amém? E para o que é material, só necessitamos de pão. Está lá em Mateus capítulo de número 6, é famoso texto, nós vamos abrir. Mateus 6, versículo de número 11. Preste bem atenção, Jesus fala o quê? Orando ao Pai, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Preste bem atenção. O nosso de cada dia, dai-nos hoje. Essa é a fala de Cristo, santa, perfeito. Irmãos, olhe para as coisas celestiais, olhe para a árvore da vida que te espera, para a luz que haverá junto ao Senhor. Nós cantamos aqui hoje, falamos sobre isso, né? Luz de Jeová. Não haverá mais sol, não haverá mais estrelas, nós estaremos envoltos na luz de Deus. Amém? Novo céu, nova terra, coisa linda. E nós pensamos, meditamos nisso. Amém? E ansiamos por isso. Maranata, volta, Senhor Jesus. E nós devemos, ao meditar e olhar para essas coisas pelos olhos da fé, descansar em quem? Nele. Pois Deus sabe, sustenta você aqui neste mundo. Então olhe para essas coisas, olhe para o que é eterno, não olhe para o que é material, olhe para o que é eterno, porque Deus te sustenta daqui no que é material. É isso que está sendo ensinado. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e estas coisas. Vai ter que tomar cuidado com o Ricardo sempre tá, porque a gente tem mania de falar e todas as coisas, está errado. E estas coisas os serão acrescentadas. Amém? Não é todas as coisas, essas coisas, porque é o pão nosso de cada dia. É o que nós necessitamos, é o que nós temos. Amém? Que coisa maravilhosa. Então olhe mesmo para o céu, buscar o reino de Deus, porque Deus tem cuidado e nos sustenta. Salmo 37, 28. Não tenha medo, irmão, deste mundo de trevas. Salmo 37, 25. Desculpa, Salmo 37, 25. Salmo 37, versículo de número 25. O que Davi fala para nós? Amém? 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo, o justificado, desamparado, nem a sua descendência a mendigar.
pão. Abre lá em Êxodo, capítulo de número 16. Êxodo 16. Versículo de número 1. Preste bem atenção nesse texto aqui. Vamos ler até o 6. Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, ou seja, 45 dias. Amém? Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, onde estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Irmãos, o que diz a Escritura? Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Não é isso que Paulo fala? Olhe para o povo de Israel, irmãos, que Deus tirou com mão forte do Egito. Eles viram grandes coisas, viram? As pragas mais terríveis, que não atingiam a eles, só atingiam quem? Os egípcios. Eles viram a morte dos primogênitos do Egito, e eles, com o sangue do cordeiro, foram livres do anjo da morte. Eles saíram de uma maneira tão espetacular que os egípcios davam ouro para eles. Toma, vão embora! E eles saíram ricos, de escravos, eu vi lá cheio de ouro, cheio. Eles viram o mar se abrindo, 2 colunas de água, a gravidade foi para o espaço, a lei da gravidade não impede o Todo-Poderoso. Passaram a pés enxutos. Né? Você vê o fundo do mar, deve ter uma lama só, não. Deus secou tudo. Passaram a pés enxutos, não olharam nada. Cantaram louvores depois que passou o mar, não foi? Viram grandes maravilhas. E de repente, murmuraram. E de repente falaram: vamos morrer de fome aqui nesse deserto. O que significa isso, irmãos? O problema aqui não é a falta de pão. O problema aqui desse povo é a incredulidade. Eles viram o Senhor começando a boa obra, mas não acreditaram que Ele era fiel para terminá-la. Esse é o ponto. Ele começou a boa obra, nós vimos Ele começar, olha que maravilha, mas nós não acreditamos que Ele vai cumprir a promessa de nos levar aqui à terra que manda leite e mel. Nós vamos perecer. Falta de confiança em Deus. Esse é o problema. Irmãos, preste bem atenção. Toda vez que eu julgar a Deus, pela minha circunstância, ou pela circunstância em que eu estou passando, eu de vez de cumprir que Deus vai me sustentar, eu vou acabar o quê? Murmurando. Então não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Se Ele começou, Ele é fiel para terminar. Esse é o ponto aqui. Não importa a circunstância que eu estou passando. O que importa é Deus. E se Ele começou, Ele vai terminar. Porque se eu não olho para Deus e sua obra, inevitavelmente eu vou murmurar contra Deus, quando eu não estiver numa boa circunstância. Deus sempre nos dará o que é necessário, nunca duvide disso. Amém? A questão é: eu vou confiar em Deus ou não? Porque você pode falar: mas calma aí, pastor, Deus quer o melhor para mim.
o melhor para você, irmãos? O que Jesus fala? O nosso de cada dia dai-nos hoje. O que você tem hoje, irmãos, é o que Deus quer que você tenha. E é o necessário para hoje. E amanhã? Deus está no controle de tudo. Pode ser que o amanhã não seja a mesma coisa de hoje, mas pode ter certeza, será o necessário para aquele dia. Esse é o ponto. Presta atenção. Aqui em Êxodo, maná é um meio extraordinário, não é? Caía pão do céu, sem qualquer esforço. Era algo, um milagre, né? Sementinha lá para eles fazer pão. Sem qualquer esforço. Vinha. É um meio extraordinário. Em que Deus deu pão ao seu povo. Mas o extraordinário não substitui o quê? O ordinário. Abre lá em Êxodo, capítulo de número 20. O ordinário não substitui, o extraordinário não substitui o ordinário. Abre lá em Êxodo, capítulo 20. Aqui vem pão do céu, mas Deus lembra aqui, ó, em Êxodo 20, versículo de número 8 a 11. Lembra do dia de sábado para o santificar. Presta atenção no 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Amém? Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Santificou. Você entendeu, irmão Leonardo, que Deus se agradou da sua decisão hoje? Você entende? Quem está ouvindo o áudio aí não vai entender, mas o irmão Leonardo está aqui na minha frente, sabe o que eu estou falando. Então, a gente trabalha 6 dias, irmãos. O dia do Senhor não é para trabalhar, para ser consagrado ao Senhor. Amém? Para passar para a sua família, se preparando para o culto. Trabalhando 6 dias. Isso é contentamento. Bem, isso é contentamento. Mas se o extraordinário faltar, pastor, Deus faz cair com o céu. Então é com o suor do nosso rosto. Amém? É que agora você vê a Deus e vai cair pão do céu. Não, aquilo ali foi extraordinário. Que Deus manda a gente fazer o quê? Vai trabalhar. Paulo chega a falar assim, não é? Aquele que não trabalha não come. Mas o seu filho, por exemplo, o Marcos, não trabalha, ele não vai comer? Não, por quê? Porque eu sou pai que sustenta. Então, se faltar o extraordinário, se faltar o ordinário, o meu Pai Celeste não vai me sustentar. Está entendendo? Porque se eu for levar o pé da letra, o Marcos não vai poder comer, mas vai morrer, coitado, ele não trabalha. Mas eu, com amor, sustento. A irmã Rosana, com amor, sustenta. Amém? O Gustavo, não trabalho ainda. Então o Pai Celeste manda, vai trabalhar. Paulo fala, preguiçoso, né? O Salomão fala, vai ter com a formiguinha. Paulo fala, quem não trabalha não come. Mas se faltar a comida, ó, o ordinário, Deus faz o extraordinário. Deus usa um irmão para te abençoar. Deus usa os governantes, as autoridades para te abençoar. Deus usa a igreja para abençoar. Você sempre será suprido. Por isso, irmãos, a importância do quê? Das primícias. Deixa Deus te usar. Deixa Deus comprar mesmo cesta básica, 2, 3 tipos de alimentos, conforme a sua possibilidade. Amém? Deixa usar, porque o irmão Ricardo está levando para pessoas que precisam. E já há pessoas aqui na igreja já foram auxiliadas. Amém? A igreja tem que ajudar. Amém? Porque é um meio pelo qual Deus mostra o extraordinário quando o ordinário, mostra o extraordinário quando o ordinário falta. Abre lá em Levítico 24, volte lá. Texto principal. Levítico 24, versículo de número 5.
Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa. É a mesma quantidade que cada um pegava de maná, irmãos? É a mesma aqui, tá? É uma referência direta ao maná. Ou seja, cada pão simbolizava aquilo que cada tribo precisava, nem mais nem menos. Lembre-se, o pão nosso de cada dia. O que isso nos ensina, pastor? Volte lá em Mateus capítulo de número 6. Jesus fala o pão nosso de cada dia, e ele termina dessa maneira aqui, Mateus capítulo de número 6. Ele termina lá no verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã dará os seus cuidados. Basta o seu dia, cada dia o seu próprio. Você vai falar assim, pastor, então eu não posso fazer uma poupança? Eu não posso pensar na minha velhice? Pode. Mas a questão é o seguinte: você não deve se preocupar com isso. Seu coração não deve estar nisso. Amém? Porque se seu coração estiver nisso, você vai se tornar uma pessoa avarenta e vai se angustiar com o futuro, quando na verdade o seu futuro já está seguro em quem? Em Deus. Então hoje, o que importa verdadeiramente é o hoje. Amém? Não é que eu não vou fazer uma economia, não é isso. Mas eu não devo fazer disso a minha vida. Amém? Eu não devo me preocupar com amanhã. Eu tenho que me regozijar no hoje de Deus. Amém? Eu tenho hoje. Glória a Deus. E o amanhã? É Deus. Ele me suprirá o amanhã. Amém? Vou fazer a minha parte. Vou trabalhar. E Deus vai me suprir. Amém? É isso. Preste atenção, irmãos. Quando você crê, quando você confia no Senhor, você fica satisfeito com o que o Senhor tem para o dia de hoje para você. Amém? Nós já estamos indo, filho. Abre lá, Levítico 24, 7. Apenas mais um aspecto que nós recebemos. Levítico 24, versículo de número 7, diz bem assim. 24, 7. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, como porção memorial e oferta queimada ao Senhor. Havia a mesa, e sobre a mesa 2, como se fossem assim pires, e incenso era colocado neles. Amém? Na frente de cada fileira, simbolizando a oração do seu povo pelo pão. Amém? Mas preste atenção, o texto fala que era para memorial, não é isso? Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. Memorial de quem, pastor? De Jesus Cristo. Amém? Porque apontava para Jesus Cristo. Pois diante de Deus não está mais dois insensatos, irmãos, mas o Filho de Deus que intercede. Amém? Não temas, irmãos. Se Deus te prometeu a Canaã celestial, Ele não vai deixar você morrer no deserto deste mundo. Olhe para a eternidade. Esse mundo é passageiro. Nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos sonhos, mas Deus não vai deixar você morrer. E mesmo que morra, viverás. Aquele que crê em mim mesmo morto, viverá. Não temas, vou repetir, se Deus te prometeu a Canaã celestial, não temas as circunstâncias desse mundo. Ele não vai deixar você morrer nas trevas deste mundo. João capítulo de número 6, nós estamos encerrando. João 6, versículo de número 41. E aí você vai ver Jesus unindo esses dois elementos nele: o candelabro, a luz e o pão. João 6, versículo 41. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 41.
Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não reconhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu Jesus: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ou seja, tem um acesso à árvore da vida. Tem o quê? O candelabro. Aleluia. E no 48 ele fala bem assim: eu sou o pão da vida. É a mesa da preposição. Cristo estava ali simbolizado no candelabro, com as suas luzes, com as suas lâmpadas acesas, e na mesa da preposição. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então, irmãos, para encerrar, o que eu devo pedir? Ou melhor, como eu devo pedir? O temporal. Você está desempregado? É justo você pedir um emprego para Deus? É. Para quê? Para o temporal, né? Para sustentar a minha família, para dar conforto à minha família. Mas é somente para isso? Pode para a eternidade. Deus, eu quero um emprego para sustentar minha família, para honrar meu papel de marido, mas me dar esse dinheiro não somente para isso, mas para ajudar o necessitado, para ajudar na igreja. Temporal, pensando o quê? Eu quero saúde, Deus. Sou enfermo. É justo alguém que diz saúde para Deus? É. As pessoas iam até Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que tipo é esse? Que eu vejo. Eu quero ver. Está vendo? É justo uma pessoa enferma pedir saúde a Deus? É justo, não a qualquer problema. Não é uma oração do Deus. Ao contrário, Deus quer. Pensamos. Mas você quer pedir saúde para quê? Simplesmente para ter saúde? Não, eu quero ter saúde. Porque com saúde eu vou poder ir na casa de Deus. Porque com saúde eu vou poder pregar o Evangelho. Porque com saúde eu vou poder fazer as coisas para Deus. Temporal, visando o quê? É assim que nós oramos, é assim que nós pedimos a Deus. Fique de pé, vamos orar.